Rafael voltou para casa naquele fim de tarde, com o maxilar travado e os pensamentos em completo caos. O dia tinha sido longo demais, como quase todos os outros nos últimos meses. Reuniões intermináveis, planilhas que nunca fechavam, ligações urgentes que surgiam uma atrás da outra, exigindo decisões rápidas e frias. Ele estava cansado de um jeito que não era apenas físico. Era um cansaço que parecia estar grudado nos ossos. Quando estacionou o carro na garagem, ficou alguns segundos parado, segurando o volante. Respirou fundo antes de descer. Não porque estivesse tentando se acalmar, aquilo já não funcionava há muito tempo, mas porque precisava criar forças para enfrentar o que vinha a seguir. A casa. Desde que Patrícia tinha ido embora, aquele lugar tinha deixado de ser um refúgio. Tornou-se um espaço barulhento, pesado, cheio de choros e tensões. Rafael já sabia o que encontraria. Reclamações da babá do momento, brinquedos espalhados, 2 meninos exaustos e irritados, implorando por atenção que ele não sabia dar. Ele entrou pela porta dos fundos, largou a pasta sobre a bancada da sala e caminhou em direção à cozinha, pronto para ouvir o primeiro choro. Mas não ouviu nada. Nenhum grito, nenhuma discussão, nenhuma voz alterada. O silêncio o fez franzir a testa. Rafael diminuiu o passo, sentindo um desconforto estranho crescer no peito. Um silêncio tão absoluto assim nunca era bom. Em sua experiência recente, significava que algo tinha dado muito errado. Ele empurrou a porta da cozinha e parou. Helena estava ali, de costas para ele, em frente à pia. As mangas da blusa estavam dobradas até os cotovelos e suas mãos estavam cobertas de espuma branca. A torneira aberta fazia um barulho suave, quase relaxante. Lucas e Miguel estavam com ela. Lucas se apoiava nas costas dela, com os braços pequenos envolvendo seu pescoço, gargalhando. Miguel estava à frente, o rosto completamente sujo de espuma, o cabelo espetado de sabão, sorrindo de um jeito tão aberto que Rafael sentiu um choque atravessar o corpo inteiro. Eles estavam rindo, rindo de verdade. Helena cantarolava baixinho uma música infantil, algo sobre passarinhos e céu azul, enquanto lavava os pratos com cuidado para não molhar demais os meninos. As bolhas de sabão subiam lentamente pelo ar, refletindo a luz da tarde que entrava pela janela. Lucas tentava estourá-las com as mãos, errando de propósito só para rir mais. Miguel dava pequenas gargalhadas toda vez que uma bolha estourava perto do nariz. Rafael ficou parado na entrada da cozinha, incapaz de se mover. O peito apertou de um jeito estranho. Não era dor, também não era exatamente alegria. Era uma mistura confusa, pesada, que fazia a garganta fechar. Há quanto tempo ele não via os filhos daquele jeito? Meses, talvez mais. Desde que Patrícia tinha ido embora, levando apenas uma mala e deixando uma carta curta sobre a mesa da sala, aquela imagem tinha desaparecido da vida deles. A carta dizia que ela não aguentava mais a solidão de ser casada com um homem sempre ausente que precisava pensar em si mesma. Não houve discussão nem despedida. Apenas ausência. Rafael se lembrava perfeitamente da noite em que chegou do escritório e encontrou a casa vazia, silenciosa demais, com os gêmeos dormindo e aquela carta fria esperando por ele. Depois disso, tudo desmoronou. Ele tentou continuar como sempre tinha feito, trabalhando mais, produzindo mais, compensando com dinheiro o que não conseguia oferecer em presença. Dono de uma empresa de importação que crescia rápido demais, Rafael se via preso a decisões constantes, contratos milionários, fornecedores exigentes. Passava 14, às vezes 15 horas por dia no escritório. Quando voltava para casa, já era tarde demais. Lucas e Miguel choravam. Choravam de fome, de sono, de saudade. Choravam porque não entendiam por que a mãe tinha ido embora. Choravam porque o pai estava sempre cansado demais para sentar no chão e brincar.
Rafael tentou resolver do único jeito que sabia, contratando ajuda. 5 babás passaram por aquela casa, 5 desistências. Todas diziam a mesma coisa, ainda que com palavras diferentes. Os meninos eram difíceis demais. Choravam a noite inteira, recusavam comida, não aceitavam banho, não obedeciam, não dormiam. Rafael chegava em casa exausto, só para lidar com mais reclamações, mais pedidos de demissão, mais sensação de fracasso. Até que Helena apareceu. Ela tinha surgido 3 dias antes, respondendo ao anúncio que ele publicou, quase sem esperança. Rafael lembrava claramente da entrevista apressada. Ele estava no escritório, falando ao telefone com um cliente, quando ela chegou. Era jovem, talvez 26, 27 anos. Vestia roupas simples e falava baixo. Nada nela parecia extraordinário à primeira vista. Mas algo no olhar chamou a atenção de Rafael. Durante a entrevista, Lucas jogou um copo no chão. Miguel começou a gritar. Helena não se assustou. Não suspirou, não reclamou, não fez aquela expressão cansada que Rafael já conhecia tão bem. Ela apenas sorriu. "Posso começar agora?" perguntou. Rafael aceitou sem pensar muito. Precisava resolver um problema urgente com um fornecedor que ameaçava cancelar um contrato milionário. Não teve tempo de refletir. Nos dias seguintes, mal viu Helena. Saía antes das 6 da manhã, voltava depois das 11 da noite. Encontrava a casa organizada, as crianças dormindo e bilhetes simples presos à geladeira. Eles comeram bem, tomaram banho. Está tudo certo. Ele seguiu na rotina automática, achando que finalmente tinha encontrado alguém que aguentava o trabalho. Até aquele dia, uma reunião cancelada de última hora. Um cliente que adiou a apresentação. Pela primeira vez em meses, Rafael teve a tarde livre. Sem saber muito bem por quê, decidiu voltar para casa mais cedo. E agora estava ali, parado na porta da cozinha, assistindo a uma cena que parecia pertencer a outra realidade. Um universo onde seus filhos não choravam o tempo todo, onde estavam calmos, felizes. "Pai! Pai!" Lucas gritou, ao finalmente notar a presença dele. Helena se virou de repente, assustada, quase deixando um prato escorregar das mãos. "Senhor Rafael!" "Eu não esperava o senhor tão cedo", disse rápido. "Desculpa a bagunça, eu ia limpar tudo antes do senhor chegar." Ela ficou vermelha, claramente achando que tinha feito algo errado. Rafael abriu a boca para responder, mas a voz saiu estranha, presa. Não, não é isso. Eu só... Ele parou, sem saber como continuar. Eu não esperava ver isso. Ele não conseguiu explicar. Como explicar que fazia meses que não via os filhos sorrirem daquele jeito? Helena soltou um suspiro de alívio. Miguel puxou a manga da blusa dela, pedindo atenção. Ela pegou um pano e limpou o rosto do menino antes de falar. Eu achei que seria mais fácil para eles se participassem das coisas comigo. Criança fica mais calma quando sente que faz parte, quando não fica isolada. As palavras acertaram Rafael como um soco, porque era exatamente isso que ele vinha fazendo, isolando os filhos. Pai, olha! Lucas mostrou as mãos cheias de espuma, rindo de novo. Rafael sentiu algo se romper dentro dele. Sem dizer nada, se aproximou da pia, pegou uma esponja e começou a fazer espuma também. Os meninos gritaram animados, como se aquele gesto simples fosse a melhor coisa do mundo. E naquele instante, Rafael soube que nada voltaria a ser como antes. Rafael não percebeu quanto tempo passou ali na cozinha. O relógio na parede parecia ter parado, ou talvez fosse ele que tivesse finalmente desacelerado pela primeira vez em meses. As mãos estavam molhadas, cheias de espuma, e o riso dos meninos ecoava pelo ambiente como algo quase sagrado. Lucas estourava bolhas com exagero, errando de propósito só para rir mais.
Miguel observava com atenção, tentando imitar o irmão, gargalhando sempre que conseguia acertar uma. Helena continuava lavando a louça ao lado deles, agora com um sorriso discreto no rosto, como se estivesse feliz por aquela cena existir, mas sem querer chamar atenção para si. Rafael se sentia estranho, leve e pesado ao mesmo tempo, leve por estar ali, pesado por perceber o quanto tinha demorado para chegar. Quando a última panela foi lavada, Helena fechou a torneira e pegou 2 toalhas limpas. Secou as mãos dos meninos com cuidado, como se cada gesto tivesse importância. Pronto, disse. Agora vamos trocar essas roupas antes que alguém escorregue. Lucas fez cara de desapontamento. Mas a espuma ainda tá legal. Amanhã a gente faz mais. Helena respondeu, piscando para ele. Rafael observava tudo em silêncio. Não havia pressa, nem tensão. Nenhuma tentativa desesperada de controlar o comportamento dos meninos. Apenas presença. Enquanto Helena levava os 2 para o banheiro, Rafael ficou alguns segundos sozinho na cozinha. Passou a mão pelo rosto e respirou fundo. Sentia os olhos arderem e demorou um pouco para perceber que estava à beira do choro. Ele não chorava desde o dia em que Patrícia foi embora. Quando os meninos voltaram, já de pijama, Helena começou a preparar o jantar. Nada elaborado. Arroz, feijão, frango desfiado, salada simples, coisas comuns, mas feitas com calma. Rafael se aproximou da bancada. Quer ajuda? Perguntou sem saber muito bem como agir. Helena sorriu, surpresa. Se quiser, pode separar os pratos. Ele fez exatamente isso, meio desajeitado, como alguém que não estava acostumado a estar ali naquele horário. Lucas sentou na cadeira mais próxima e começou a falar sem parar sobre algo que tinha acontecido durante o dia. Miguel se encostou na perna de Rafael, segurando o tecido da calça, como se tivesse medo de que ele fosse embora de novo. Aquilo apertou o peito dele. Durante o jantar, Rafael quase não falou. Preferiu ouvir sobre o desenho que assistiram, sobre a música que Helena cantava quando eles ficaram agitados, sobre o cachorro do vizinho que latia demais. Coisas pequenas, simples, coisas que ele nunca soube, porque nunca esteve ali para ouvir. Pai, Lucas disse de repente com a boca cheia de arroz, você vai jantar com a gente amanhã também? A pergunta caiu como um peso enorme sobre a mesa. Rafael engoliu em seco. Vou tentar, respondeu no impulso, mas se corrigiu na mesma hora. Não, vou sim. Lucas sorriu satisfeito, como se aquela promessa fosse algo precioso demais para ser desperdiçado. Depois do jantar, Helena começou a recolher os pratos. Rafael se levantou rapidamente. Deixa que eu faço isso, disse. Você já trabalhou o dia inteiro. Ela balançou a cabeça. Não se preocupe. O senhor pode ficar com eles mais um pouco. Rafael percebeu o que ela estava fazendo. Não era gentileza apenas, era uma escolha consciente. Ela estava devolvendo a ele o tempo que ele vinha perdendo. Ele levou os meninos para a sala. Eles pediram histórias, um livro que Helena tinha comprado numa livraria perto dali. Rafael leu a primeira história devagar, tropeçando nas vozes dos personagens, mas os meninos não se importaram. Estavam encostados nele, um de cada lado. Na segunda história, Lucas começou a cochilar. Na terceira, Miguel lutava contra o sono, mas não queria perder o final. Quando Rafael os carregou para o quarto, os 2 já dormiam profundamente. Ele os cobriu com cuidado. Ficou alguns segundos observando aqueles rostos tranquilos, sentindo uma mistura de amor e culpa que quase doía fisicamente. Ele saiu do quarto em silêncio. Na cozinha, Helena terminava de secar a última panela. O ambiente estava quieto, confortável. Rafael se sentou em um dos bancos da bancada. Helena, chamou. Ela levantou os olhos. Eu preciso te agradecer. Ela fez um gesto rápido, como se quisesse cortar o assunto. Não precisa. Precisa, sim, ele insistiu. O que você fez por eles nesses 3 dias?
É mais do que as outras 5 pessoas conseguiram em semanas. Helena abaixou o olhar, visivelmente sem graça. Eu gosto deles, respondeu simplesmente. São crianças boas. Só estavam perdidos. As palavras ficaram no ar. Como você faz isso? Rafael perguntou. Como consegue deixar tudo tão calmo? Helena pensou por alguns segundos antes de responder. Criança precisa sentir que alguém está ali de verdade, disse, com calma. Não só cuidando, mas estando junto, prestando atenção no que elas sentem. Rafael assentiu devagar. Aquilo parecia óbvio e, ao mesmo tempo, uma revelação. Eles conversaram por quase 2 horas naquela noite. Rafael perguntou sobre a vida dela. Helena contou sobre a infância, sobre os irmãos mais novos, sobre a mãe que trabalhava em 2 empregos. Contou como acordava cedo para preparar o café dos irmãos antes de ir para a escola, como se tornou adulta cedo demais porque não tinha escolha. Falava sem drama, sem autopiedade, apenas fatos. Meus irmãos cresceram bem, disse com um sorriso orgulhoso. 2 estão na faculdade, o mais novo termina o colégio esse ano. Rafael ouviu tudo com atenção, sentindo uma admiração silenciosa crescer. Quando o relógio marcou quase meia-noite, Helena se levantou. Preciso ir, moro longe. Foi nesse momento que algo impulsivo surgiu dentro de Rafael. Quanto eu estou te pagando? Perguntou de repente. Ela franziu a testa confusa, mas respondeu. Rafael balançou a cabeça. A partir de amanhã vai ser o dobro, e eu quero que você more aqui. Tem um quarto vazio nos fundos da casa. Helena arregalou os olhos. Senhor Rafael, eu não posso aceitar isso. É demais. Não é, ele disse firme. É o mínimo. Você está cuidando dos meus filhos melhor do que eu consegui até agora. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos marejados. Obrigada, disse por fim. Isso muda muita coisa para mim. Naquela noite, depois que Helena foi para casa buscar algumas coisas, Rafael ficou sozinho na sala. Sentou no sofá, em silêncio, e percebeu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Os dias seguintes foram diferentes de tudo o que Rafael tinha vivido desde que Patrícia foi embora. Não foi uma mudança brusca, nem mágica. Foi lenta, quase tímida, mas constante, como se a casa, aos poucos, estivesse reaprendendo a respirar. Rafael continuava trabalhando muito, mas algo dentro dele tinha se deslocado. Ele começou a olhar o relógio com mais frequência. Pela primeira vez em meses, a hora de ir embora do escritório não parecia um detalhe irrelevante. Passou a sair às 7 da noite, depois às 6:30. Cada minuto a mais em casa fazia diferença. Quando chegava, encontrava os meninos acordados. Lucas e Miguel passaram a correr até a porta ao ouvir o barulho do carro na garagem. Gritavam, pai chegou! Com uma empolgação que fazia o peito de Rafael se apertar toda vez. Ele se abaixava para abraçá-los, sentindo aquele peso quente e verdadeiro dos 2 corpos pequenos se jogando contra o dele. Helena se mudou para a casa no fim daquela semana. Chegou com 2 malas simples e alguns livros. Nada de excessos. Rafael fez questão de preparar o quarto com cuidado. Um colchão novo, roupas de cama limpas, uma escrivaninha pequena perto da janela. Ela agradeceu várias vezes, visivelmente emocionada. Você não precisa agradecer, ele disse. É o justo. A rotina encontrou um equilíbrio que Rafael achava impossível. Ele começou a jantar todos os dias com os filhos. Às vezes, ajudava Helena a dar banho. Às vezes escolhia as roupas do dia seguinte. Às vezes apenas ficava ali, sentado no chão do quarto, ouvindo Lucas falar sem parar enquanto Miguel observava tudo em silêncio. Helena fazia o trabalho dela com a mesma dedicação de sempre. Mas agora Rafael percebia detalhes que antes lhe escapavam. Como ela deixava os brinquedos preferidos dos meninos ao alcance deles. Como cantava baixinho quando eles ficavam agitados.
Como respondia com paciência infinita às perguntas intermináveis de Lucas. Como abraçava Miguel toda vez que ele se assustava com o barulho da máquina de lavar. Uma tarde, Rafael estava no escritório em casa, revisando contratos, quando ouviu a voz de Helena vindo da sala. "Tá tudo bem ficar triste às vezes", ela dizia. "A gente pode sentir as coisas." Ele parou de ler e ficou escutando. "A mamãe volta algum dia?" Lucas perguntou. O coração de Rafael apertou. Ele mesmo não sabia responder aquilo. Helena ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. "Eu não sei, Lucas. Mas o que eu sei é que vocês têm um pai que ama muito vocês e está tentando estar mais presente. Isso é importante." Lucas pareceu aceitar a resposta. Não perguntou mais nada. Apenas se aninhou perto dela, enquanto ela começava a contar uma história sobre um coelho que tinha medo do escuro. Rafael voltou ao escritório com os olhos marejados. Ele começou a observar Helena com mais atenção nos dias seguintes. Não de um jeito invasivo, era algo natural. Reparava no cuidado com que ela fazia tudo. No sorriso discreto quando achava que ninguém estava olhando. Na forma como parecia tornar o ambiente mais leve, mesmo quando estava claramente cansada. E, em algum momento, Rafael percebeu que o sentimento tinha mudado. Não era mais apenas gratidão, nem apenas admiração. Era algo mais profundo, algo que o deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente bem. Ele tentou ignorar. Dizia a si mesmo que era cansaço, carência, confusão. Helena trabalhava para ele. Misturar sentimentos naquela relação parecia errado, complicado, uma péssima ideia. Mas quanto mais ele tentava afastar aqueles pensamentos, mais eles voltavam. Surgiam no meio de reuniões, quando se pegava pensando no sorriso dela, ou enquanto dirigia para casa, sentindo uma ansiedade boa de chegar logo. As noites se tornaram um momento especial. Depois que os meninos dormiam, Rafael e Helena ficavam na cozinha tomando chá. Conversavam sobre o dia, sobre planos simples, sobre coisas bobas. Riam juntos, às vezes ficavam em silêncio, um silêncio confortável. Numa dessas noites, Helena riu de algo que Rafael disse sobre Lucas, tentando ensinar o cachorro do vizinho a pular corda. O riso dela era fácil, aberto. Rafael ficou olhando por tempo demais. Helena percebeu. O silêncio que se formou não era desconfortável. Era denso, carregado de algo não dito. "Rafael!" Ela o chamou, usando o primeiro nome pela primeira vez. Ele sentiu um arrepio. "Eu preciso te falar uma coisa." O coração dele acelerou. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. "Eu sei que isso pode ser inapropriado. Eu sei que eu trabalho aqui, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Eu me apeguei muito a você e aos meninos, mais do que devia." Rafael ficou paralisado. Ela continuou, a voz levemente trêmula. "Eu acordo feliz por estar aqui, mas também fico com medo, porque sei que isso pode complicar tudo." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Rafael se levantou devagar, caminhou até ela e segurou sua mão com cuidado. "Você não está sendo ridícula", disse, com sinceridade. "Eu sinto a mesma coisa, e isso também me assusta." Helena soltou um suspiro que parecia estar preso havia semanas. As lágrimas escorreram, misturadas a um sorriso nervoso. Eles se abraçaram. Um abraço longo, apertado, silencioso. Nada foi decidido naquela noite. Não houve promessas, nem planos. Apenas um acordo silencioso. Ir devagar. Mas ambos sabiam que algo tinha mudado para sempre. Depois daquela conversa na cozinha, nada mudou de forma brusca. E, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Rafael e Helena continuaram seguindo a mesma rotina. As crianças acordavam cedo, Helena preparava o café, Rafael saía para o trabalho, jantavam juntos sempre que possível. As histórias antes de dormir continuavam.
As conversas na cozinha, depois que os meninos iam para o quarto, também. Mas havia algo novo no ar. Olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, sorrisos que carregavam significado, um cuidado extra para não tocar, e uma consciência constante quando os dedos se encontravam por acaso. Eles tinham decidido ir devagar, não por falta de vontade, mas por respeito, pelos meninos, pela história que ainda estava cicatrizando. Rafael começou a chegar ainda mais cedo em casa. Às vezes, saía do escritório às 5 da tarde, algo impensável meses antes. Helena, por sua vez, passou a se arrumar um pouco mais. Nada exagerado. Um batom discreto, um perfume suave. Pequenos gestos que diziam muito. Num sábado ensolarado, Rafael sugeriu algo simples. Que tal irmos ao parque? Os meninos vibraram. O parque ficava a poucos quarteirões dali. Era amplo, com árvores altas e brinquedos coloridos. Lucas e Miguel correram de um lado para o outro assim que chegaram, sem parar um segundo sequer. Rafael e Helena caminharam lado a lado, conversando sobre coisas banais. O clima estava leve. Em um momento, quase sem perceber, Rafael pegou a mão de Helena. Não foi um gesto planejado. Foi natural. Ela entrelaçou os dedos nos dele e continuaram andando assim. Ninguém disse nada. Não era necessário. Sentaram-se num banco observando os meninos brincarem. Almoçaram sanduíches simples que Helena tinha preparado de manhã. Rafael olhou para aquela cena e sentiu uma paz que não sentia havia anos. Em que você está pensando? Helena perguntou. Em como tudo mudou rápido, ele respondeu. Há 2 meses eu estava completamente perdido. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Eu também estava. À noite, os meninos dormiram cedo, exaustos do dia no parque. Rafael e Helena ficaram na sala assistindo a um filme qualquer. Nenhum dos dois prestava muita atenção. Em certo momento, Helena se aproximou mais. Rafael passou o braço em volta dela. Quando o filme terminou, Rafael olhou para ela. Obrigado. Por quê? Por tudo. Ela sorriu emocionada. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite. Um beijo cuidadoso, cheio de sentimento contido. Não havia pressa, apenas certeza. Com o passar das semanas, a relação foi se tornando mais natural. Os meninos perceberam antes mesmo de qualquer explicação. Não estranharam, apenas aceitaram. A Gi vai ficar com a gente para sempre? Miguel perguntou um dia. Rafael e Helena se entreolharam. Eu espero que sim, Rafael respondeu. O apelido surgiu naturalmente. Gi, simples, carinhoso. A casa estava diferente, mais viva. Os meses seguintes foram os mais felizes que Rafael lembrava ter vivido. Ele conseguiu equilibrar trabalho e vida pessoal. Delegou funções, confiou na equipe. Trabalhou de casa algumas vezes por semana. Helena deixou de ser apenas alguém que cuidava da casa. Era parte da família. Até o dia em que Rafael tomou uma decisão que vinha amadurecendo em silêncio. Ele pediu Helena em casamento. Com a ajuda dos meninos, ela disse sim, entre lágrimas e risadas. E naquele momento, Rafael teve certeza de que estava fazendo a coisa certa. Rafael planejou o pedido em silêncio durante semanas. Não queria nada grandioso nem chamativo. Helena nunca foi de ostentação. Ela gostava de significado, de gestos simples, mas verdadeiros. Comprou um anel discreto, delicado, algo que combinava perfeitamente com ela. Pediu ajuda aos meninos, que ficaram empolgados com a ideia de participar de um segredo importante. Lucas levava aquilo com seriedade absoluta. Miguel só repetia que a Gi precisava dizer sim. Na noite escolhida, Rafael chegou em casa mais cedo do que o habitual. A mesa estava posta com flores que os meninos tinham ajudado a escolher. Velas acesas espalhavam uma luz quente pela sala. Helena saiu da cozinha secando as mãos no pano. "O que é isso tudo?" perguntou surpresa.
Um jantar especial, Rafael respondeu sorrindo. Eles jantaram juntos, conversando como sempre. Nada parecia diferente, exceto o nervosismo contido de Rafael e a curiosidade crescente de Helena. Quando terminaram, Rafael fez um sinal discreto para os meninos. Vão buscar o presente, disse. Lucas e Miguel correram até o quarto e voltaram segurando uma flor cada um. Entregaram para Helena, que já estava com os olhos marejados. Rafael se levantou, respirou fundo e se ajoelhou diante dela. Helena, você entrou na minha vida quando tudo estava quebrado. Você transformou essa casa em um lar. Me ensinou a ser um pai melhor, um homem melhor. Eu não quero passar um único dia sem você ao meu lado. Você aceita casar comigo? Ela não conseguiu responder de imediato. Apenas assentiu, chorando, antes de dizer: sim, 1000 vezes sim. Os meninos pularam ao redor deles, comemorando como se fosse a maior vitória do mundo. O casamento foi simples, como ambos queriam. Poucas pessoas, muito significado. Lucas e Miguel levaram as alianças, orgulhosos. Helena entrou de mãos dadas com a mãe, com um sorriso que misturava emoção e certeza. Os votos foram sinceros, sem exageros, palavras ditas do coração. Você me devolveu tudo o que eu tinha perdido. Rafael disse com a voz embargada. Minha família, minha presença, meu sentido. Helena falou sem papel, olhando direto nos olhos dele. Pela primeira vez, alguém quis cuidar de mim também. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi longo, verdadeiro, cercado por aplausos e pelos risos dos meninos. A vida depois do casamento não foi perfeita. E nunca tentou ser. Foi real. Vieram ajustes, aprendizados, conversas difíceis. Vieram também muitos momentos simples que valiam mais do que qualquer coisa. Café da manhã juntos, noites de filme no sofá, risadas na cozinha. 2 anos depois, Helena engravidou. A notícia foi recebida com alegria, medo e emoção. Rafael prometeu a si mesmo que viveria aquela paternidade de forma diferente, presente em cada consulta, cada ultrassom, cada detalhe. Quando Lara nasceu, Lucas e Miguel se apaixonaram instantaneamente pela irmã. Queriam ajudar em tudo. Helena e Rafael se revezavam para garantir que ninguém se sentisse deixado de lado. Rafael reduziu ainda mais o trabalho. Delegou funções, confiou mais, descobriu que a empresa continuava crescendo e ele, finalmente, vivendo. Uma noite, quando Lara ainda era pequena, Rafael ouviu Lucas falando baixinho com Miguel no corredor. Eu acho que a Gi é nossa mãe de verdade. Miguel concordou. Ela cuida da gente. Rafael precisou se sentar. Chorou em silêncio. Ele contou para Helena depois. Ela chorou também. Não porque precisava de reconhecimento, mas porque sentiu que tinha chegado exatamente onde devia estar. Os anos passaram sem pedir licença. Lucas e Miguel cresceram rápido demais para o gosto de Rafael. Deixaram de ser os meninos pequenos que precisavam de ajuda para tudo e se tornaram garotos curiosos, cheios de perguntas e opiniões próprias. Lucas continuava falante, expansivo, sempre contando histórias exageradas sobre a escola. Miguel seguia mais observador, quieto, atento a tudo ao redor. Mas ambos carregavam algo em comum, uma segurança silenciosa que vinha do lar que tinham construído. Helena estava presente em cada fase, não como alguém que tentava substituir, mas como quem somava. Ela sabia impor limites, mas também sabia ouvir. Sabia acolher, mas também ensinar. Quando Lucas e Miguel entraram na adolescência, vieram os conflitos naturais, discussões, portas batidas, silêncios longos. Rafael e Helena enfrentaram tudo juntos, conversando muito, tentando entender antes de reagir. Erravam às vezes, acertavam em outras, mas nunca deixavam de estar presentes. Lara cresceu cercada pelo amor dos irmãos mais velhos. Era uma menina confiante, falante,
com um senso de humor afiado. Os irmãos a protegiam com um cuidado quase exagerado, mas ela sabia se impor quando precisava. Rafael continuou reduzindo o ritmo no trabalho. A empresa seguia firme, agora com uma equipe sólida. Ele passou a trabalhar de casa a maior parte da semana, garantindo café da manhã juntos e jantares em família. Descobriu que sucesso profissional sem presença pessoal era uma vitória vazia. Helena decidiu voltar a estudar quando Lara já estava maior. Fez pedagogia. Rafael apoiou totalmente, assumindo tarefas da casa e com as crianças sempre que necessário. Ela se formou com orgulho e começou a trabalhar meio período em uma escola próxima, fazendo exatamente o que sempre fez de melhor: cuidar, ensinar, estar presente. Em um fim de semana ensolarado, anos depois, a família voltou ao mesmo parque onde Rafael e Helena tinham ido pela primeira vez com os meninos. Lucas e Miguel, já adolescentes, ainda insistiam em ir aos brinquedos, rindo como crianças. Lara corria atrás deles, tentando acompanhar. Rafael e Helena sentaram em um banco, observando. "Você lembra da primeira vez que viemos aqui?" ele perguntou. Helena sorriu. "Lembro. Foi o dia que você pegou minha mão." Rafael respirou fundo. "Eu não sei onde estaria hoje se você não tivesse aparecido naquele momento." Ela apoiou a cabeça no ombro dele. "A gente se encontrou quando precisava." Eles ficaram ali em silêncio, vendo os filhos brincarem. Lucas e Miguel ainda falavam da mãe biológica às vezes, com respeito. Sem dor. Não havia raiva, apenas compreensão. Helena nunca tentou ocupar um lugar que não fosse dela. E justamente por isso se tornou essencial. Uma noite, Rafael ouviu novamente uma conversa no corredor. "A Gi é nossa mãe", Lucas disse com naturalidade. "Sempre foi." Miguel concordou, como se fosse algo óbvio. Rafael sorriu com os olhos marejados. A vida não foi perfeita. Houve perdas, medos, desafios, mas havia base, havia amor, havia presença. Anos depois, sentados novamente no parque, Rafael disse algo que resumia tudo. Às vezes, as maiores bênçãos da nossa vida vêm disfarçadas de desespero. Helena apertou a mão dele. "E a gente só precisa abrir a porta." Eles se levantaram para ir embora, chamando os filhos, caminhando juntos. Não como uma família perfeita, mas como uma família real. E isso era tudo.